Muito bom dia, nação. Vamos logo cedo para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos analisar a imprensa esportiva trazendo as últimas informações do Mengão, que inclusive está em preparação para a partida contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga na próxima quarta-feira, mas teremos mudanças na escalação. Isso porque o técnico Jorge Sampaoli começou a fazer alguns testes nos treinos do Flamengo, que inclusive podemos ter a estreia do goleiro Rossi, que está voando nos treinos do Flamengo. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, tem também a preparação para a final da Copa do Brasil, mas antes já chega aqui explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão vermelho, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal, porque todos os dias tem notícias e informações do Flamengo para vocês, tá certo? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal ESPN Brasil, ao canal Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Feriado, a equipe do Flamengo treinou forte no Ninho do Urubu. A Alcione Brito conta tudo pra gente. Fala, Alce. O feriado foi de muito trabalho para o rubro-negro. Mesmo com o tempo, por conta da data FIFA, o Flamengo tem a partida contra o Atlético Paranaense pela frente e a grande final da Copa do Brasil. E quer aproveitar esses momentos para firmar o time que estará pronto para os duelos. O elenco fez trabalhos na academia e no gramado. Arrascaeta e Luiz Araújo são os nomes que mais preocupam, mas continuam um tratamento reforçado para tentar voltar o quanto antes. Ambos têm lesões no bíceps femoral da coxa esquerda. Os dois têm papel importante na equipe que está se encontrando nos campeonatos. Quem segue se preparando é o goleiro Rossi. Hoje o camisa 17 completa 70 dias como jogador do Flamengo. Ele está se adaptando ao clube e já recebeu elogios durante os treinos. A estreia do goleiro pode estar perto de acontecer. Ele chegou a ser cogitado no jogo contra o Botafogo, mas acabou perdendo vaga para Matheus Cunha. Com o camisa 25 à disposição da seleção sub-23, Rossi pode fazer sua estreia contra o Atlético Paranaense. O último jogo de Matheus Cunha com a seleção está marcado para o dia 11. Com isso, o atleta não irá participar de nenhum treino contra o Furacão e pode ser que Rossi tenha a chance de entrar como titular. Com uma decisão importante pela frente, ter mais um goleiro à disposição pode ajudar o time a entrar forte na disputa pelo título da Copa do Brasil. Eu quero te perguntar, vamos lá. O Cebolinha foi voar também porque ele não se representou? O que aconteceu com ele? Então, uma curiosidade aí, porque o Flamengo acabou não divulgando, mas como a gente fica sabendo, não custa nada a gente informar aqui. Quem que fica sabendo? A gente é 007, você. O SBT Esporte Rio fica sabendo, é porque o Cebolinha ele não participou da reapresentação do Flamengo por um motivo super especial, inclusive. Nasceu o terceiro filho dele de forma prematura e ele foi liberado pela diretoria para poder acompanhar. Ele foi até a maternidade, mas depois ele treinou normalmente. Então, assim, é um jogador, inclusive, que briga por vaga no time titular contra o Atlético Paranaense, porque o Bruno Henrique está suspenso, não vai poder ficar à disposição. Então, o Cebolinha é uma opção, embora não tenha caído ainda nas graças da torcida do Flamengo, inclusive contra o Botafogo, ele teve uma ótima oportunidade de fazer um gol ali, matar o jogo, quando o Lucas Perry tinha ido ao ataque, mas, infelizmente, ele tomou uma decisão errada. Eu ainda acredito numa reviravolta do Cebolinha com a camisa do Flamengo. Muita gente não acredita. Mas eu pego o exemplo do Michael, por exemplo, que chegou com status de bom jogador, depois de uma boa campanha pelo Goiás, demorou a engrenar e quando engrenou, caiu nas graças da torcida. Eu acho que o Cebolinha pode fazer o mesmo caminho, inclusive. E se tiver que ficar um tempo aí fora, que fique, porque nascimento do filho é a coisa mais importante na vida de uma pessoa, ainda mais se foi de forma prematura, né? Toda a família, o filho, a própria esposa vai precisar do Cebolinha, então muita saúde aí pro filho que chegou. Ô, Vene Casagrande, vamos lá. Pra essa final da Copa do Brasil, tem um jogo com o Atlético Paranaense e tudo mais, tem muita água pra rolar ainda, sim, né? Mas o quanto a vitória em cima do líder, Botafogo, ajudou no clima do Flamengo, ou não mudou em nada? Não, eu acho que assim, internamente não mudou muita coisa. O clima continua sendo o mesmo. Tá? A relação Sampaoli, elenco continua sendo o mesmo. Eu acho que o clima externamente, se a gente parar e analisar a pressão da torcida, né? Isso aí melhorou bastante.
Porque assim, se o Flamengo tivesse perdido pro Botafogo e perdido de uma maneira bem ruim, de forma vexatória, obviamente que a torcida do Flamengo durante essa data FIFA aí não ia dar sossego à diretoria do Flamengo e aos jogadores. Poderia ter marcado protesto, Ele enfim. poderia cair, o Sampaoli? Poderia. Eu trouxe até essa informação antes do clássico mesmo, poderia cair. Exemplo, se ele tomasse uma goleada no Botafogo, aí seria insustentável. Por que, Fernanda Maia, seria insustentável? Lembra quando a gente discutia aqui a demissão ou não do Barbieri pelo Vasco, porque a relação da torcida com os jogadores não estava mais a mesma coisa? Se a diretoria do Flamengo não tomasse essa decisão depois de tomar uma goleada no Botafogo, como que iria fazer, por exemplo? Como que o torcedor iria comprar a ideia desse elenco para a final da Copa do Brasil? Mas isso não aconteceu. O Flamengo teve uma importante vitória. Agora resta saber qual é o Flamengo que vai entrar em campo contra o Atlético Paranaense. Vai ser o Flamengo que foi contra o Botafogo ou aquele Flamengo preguiçoso? A gente não sabe, porque de fato o Flamengo na temporada 2023, sobretudo com o técnico Sampaoli, é inconstante. Mas sabe por que pode ser que seja inconstante também, Vene? Porque o time é inconstante. Sim. Você não repete uma escalação, você Perfeito. tem um time sempre diferente. E se você muda as peças do time, claro que você vai mudar também o espírito daquele time. Porque os jogadores são personagens e eles têm estilo, né? Um Sim. é mais aguerrido, um tem aquele que você vê que o cara não quer perder de jeito nenhum. E não só isso também, a energia que aquele time move, né? Quando ele tá sempre junto. Eu já falei algumas vezes isso aqui nesse programa, o Careca de HD, nosso querido Lucas Pedrosa, não concorda comigo, mas a minha opinião é, eu não curto muito duas coisas que tem muito que vem do treinador de fora. Primeiro, exigência de versatilidade. Ele exige que todos os jogadores sejam versáteis e que joguem em todo lugar, que eu acho que não. O Brasil entende isso diferente e o profissional, que é o atleta, também, o brasileiro. E uma outra coisa que eu não gosto é essa mudança de time o tempo inteiro. É claro que se é por suspensão, por cartão, porque você está pensando no próximo jogo que é mais importante, tudo bem. Mas o tempo inteiro, quantas vezes ele repetiu uma escalação? Ele nunca repetiu a escalação. Sei lá, o São Paulo deve ter 38 jogos pelo Flamengo, são 38 escalações diferentes. Eu não vejo problema você não repetir escalação. O problema do São Paulo, na minha opinião, é que ele não só não repete a escalação, mas como ele muda o estilo de jogo a todo momento. Eu vou dar um exemplo. O Vitor Hugo. Qual é a função do Vitor Hugo no time? Às vezes joga de volante, às vezes joga de meia, às vezes joga de ponta. Qual é a função do Gerson? Às vezes joga mais aberto, às vezes joga de volante, às vezes joga de meia. Eu não vejo problema você não repetir a escalação. Luiz Castro no Botafogo, a gente sabia que em determinado momento ele ia mudar. Só que ele mudava uma peça ou outra. Ele não mudava o estilo de jogo. É isso. Ele não muda o estilo de jogo. O São Paulo já muda o estilo de jogo. Verdade. É totalmente diferente. E aí como que você vai fazer os jogadores entenderem a todo momento o estilo? Então é complicado. Esse é o problema do São Paulo, na minha opinião. Mas, Fernanda, eu repito, quando você contrata o São Paulo, você sabe que ele trabalha dessa maneira. É o pacote São Paulo. Não dá para você contratar o São Paulo e pedir um ambiente maravilhoso como era com o Dorival Júnior. Não dá. Verdade. Então, assim, quando a diretoria contratou, a diretoria já sabia que era assim. Ô, Vene Casagrande, vai ter festa no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que vai ser no Maracanã. Vai ter festa da torcida e os jogadores estão ajudando a custear essa festa? Pois é uma ação muito bacana que a torcida do Flamengo vem fazendo aí. Tem uma vaquinha, inclusive, enfim, eu não tenho aqui de cabeça qual é o Pix que tem que fazer, mas tem uma vaquinha que tá rolando nas redes sociais e a torcida tá preparando uma bonita festa pro primeiro jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã. E alguns jogadores do atual elenco já ajudaram. Legal. Gerson, Vitor Hugo e Wesley, pelo menos até o começo do programa, esses jogadores ajudaram. Rodrigo Muniz e Reinier, dois jogadores crias da categoria de base do Flamengo, também ajudaram. E também o Wendel, um jogador que ele diz publicamente que é torcedor do Flamengo. Recentemente ele quase veio pro Flamengo aí na última janela de transferência, jogador do Zenit, ele também ajudou. Ele ajudou com a vaquinha? Ajudou. Só que ele não queria que divulgasse. Mas aí caiu na mão do Vene. E vamos falar também do Flamengo. Nesta sexta-feira, Rossi completa 70 dias como jogador do Mengão. Foi anunciado oficialmente no dia 1º de julho e apresentado à imprensa 5 dias depois. Participou dos treinos com a equipe titular na semana que antecedeu a vitória por 2-1 contra o Botafogo. E o Rossi está cada vez mais próximo da estreia pelo Flamengo. O primeiro jogo do goleiro Rossi deve ser disputado contra o Atlético Paranaense. Se o Rossi receber essa oportunidade
ir bem. Será que ele pode pegar a vaga do Matheus Cunha, já visando a final da Copa do Brasil? Mauro César, Vampeta, Vanderlei Nogueira, o Flamengo que ganhou aquela disputa lá com o Boca Juniors, trouxe o Rossi e ainda não jogou. Será que agora esse é o momento do Rossi entrar na equipe do Sampaoli? Acho que até já está demorando um pouco, né? Já teve outros jogos que o São Paulo já poderia ter dado uma oportunidade para o argentino jogar, até pela... Tem uma hora que o cara vai ter que jogar, né? O outro se machuca, toma um cartão, aí você ou vai de Santos, que está um tempão parado, ou então você coloca um goleiro para estrear assim do nada. E acho também que, embora o Matheus Cunha tenha feito boas partidas, também teve uma participação muito negativa na eliminação do Flamengo contra o Olímpia, né? Ele falhou em 2 gols. O primeiro gol ele não saiu do gol, no segundo gol foi uma coisa medonha, uma cabeçada quase de fora da área, lá no cantinho, ele está pulando até agora para alcançar a bola. Então é um goleiro jovem, promissor, mas que não é um goleiro, digamos assim, ainda que possa... Não o vejo como um goleiro intocável. Não, o Matheus Cunha é o dono da posição, não é o novo Júlio César. Pelo menos até agora não mostrou ser. Então ele é bom, é promissor, mas não acho que ele tenha condições de ser um titular incontestável. Aí o Flamengo traz o goleiro do Boca Juniors, o cara não joga. Né? Inclusive nesse jogo, que era um jogo típico para goleiro mais experiente, né? Jogo contra o Olímpia, no Paraguai e tal, e o cara nem tinha estreado ainda. E teve uma outra coisa, no terceiro gol do Olímpia, o Matheus Cunha pega a bola, reclama ali que queria a posse de bola, mas aí foi dado escanteio, e foi escanteio. Ele, ao invés de pegar a bola, no momento de maior pressão, tá 2-1, falta um gol pro Olímpia. Ele joga a bola assim para escanteio com força, tipo, acelera a cobrança. Meu amigo, cai no chão, né? Joga a bola para longe, toma cartão, tudo bem, é hora de você dar uma esfriada. E o estádio fervendo naquela altura. Foi acabar de sair o segundo gol, foram rápidos, o segundo e terceiro gols. Então você percebe assim, mas o cara não sabe. É jovem, é mais fácil se influenciar pelo outro, sabe? Enfim, já o Fluminense jogou com o seu goleiro quarentão, e o goleiro quarentão meteu 2 defesas no primeiro tempo ali, quando se toma um daqueles gols ali, o jogo muda completamente de figura, né? O Olímpia e o Fluminense. Uma delas foi a defesaça do Fábio. Se sai um gol ali no primeiro tempo, você não sabe o que aconteceu naquele jogo. Terminou 3-1 o Fluminense. Podia mudar o rumo, porque você, de repente, a vantagem que você tinha começa a ser reduzida, né? Enfim, eu acho que está na hora de a gente ver esse cara em ação, né? É um goleiro que, assim, pegador de pênalti, um goleiro experiente, foi goleiro do Boca, então não é um cara que vai tremer, vai sentir peso de camisa, nada disso, porque jogava num time grande ou outro time grande. E não parece ser, assim, um goleiro espetacular, pelo menos ele não era visto assim na Argentina porque ocupa mais de perto, mas como um bom goleiro. E você contratou o cara, tem que jogar em algum momento. Como o Matheus Cunha está nessa seleção do Ramon, né? É provável que ele chegue bem em cima, então a tendência é que finalmente ele possa jogar na quarta-feira lá em Cariacica, esse jogo contra o Atlético Paranaense, que é o jogo que antecede a partida decisiva contra o São Paulo. Eu imagino que o São Paulo coloque quase força máxima, né? Ele não tem o Bruno Henrique, por exemplo, que está suspenso. Acho que é o Ayrton Lucas, tem um outro que está suspenso, acho que é o Ayrton Lucas, que está suspenso também. Mas acho que ele tem que colocar mais ou menos um esboço do time do jogo contra o São Paulo, né? Porque ele vai fazer um jogo treino no sábado, contra um time lá da 5ª divisão do Rio, lá, mais para ter uma atividade. Eu acho que ele precisa preparar no jogo contra o Atlético o time que vai enfrentar o São Paulo no domingo, dia 17. Vampeta, Rossi ou Matheus Cunha no gol do Flamengo? O Rossi, quando ele é contratado, ele esperava vir ser titular absoluto, né? Quando teve a contratação dele, foi pro Alnassi que ele foi também, né? Ficou lá emprestado. Ficou lá emprestado pro Alnassi, volta, falou que ia respeitar tudo e vai ter sua oportunidade, né? Me parece que chega a hora de Rossi no Flamengo. Tardiamente, muito tardiamente, afinal de contas, Rossi, que se mostrou um belíssimo goleiro quando atuou pelo Boca Juniors, foi para o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, não teve muito como atuar por lá, e chega ao Flamengo e não foi praticamente utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli. Praticamente não foi utilizado desde que chegou ao Clube de Regatas do Flamengo. Por quê? Por causa da questão da qualidade da saída de bola e tal. Veja, eu nem acho que Matheus Cunha seja um primor jogando com os pés. E acho que o Rossi teria sido muito útil ao Flamengo na questão da Libertadores da América. Tudo bem, são águas passadas, o Flamengo ficou pelo caminho contra o Olímpia, mas poderia ter utilizado o Rossi naquele jogo definitivo e decisivo contra o Olímpia, no Defensores del Chaco. Vimos o que Matheus Cunha não fez naquele jogo. Foi muito mal
principalmente no gol marcado pelo Ortiz, o segundo gol da equipe paraguaia. Eu tenho certeza de que o Rossi, é difícil você falar em certeza, né? Mas o Rossi teria condição de pegar aquela bola. O Rossi é um goleiraço, né? E me admira muito não ter sido testado ainda no Flamengo, né? O Matheus Cunha é escalado principalmente pela qualidade que ele tem com a bola, entre aspas, qualidade, né, que ele tem com a bola nos pés. Eu nem acho que seja tudo isso. Acho que ele seja um item, uma característica fundamental dos goleiros nos dias de hoje. O goleiro tem que saber sair jogando, né? E vale lembrar que o Sampaoli fez isso no Santos, quando dirigiu a equipe paulista, colocando o Everson no lugar do Vanderlei em 2019. Vanderlei, que era goleiro até para muita gente, não eu, mas cogitado para dirigir, para ser goleiro da seleção brasileira na Copa da Rússia em 2018. Lembrando que o Tite levou o Alisson, o Ederson e o Cássio, né? E muita gente queria o Vanderlei naquela Copa do Mundo, porque de fato ele foi muito bem, principalmente em 2017 com a camisa do Peixe, né? Fazendo grandes defesas, aquela coisa toda. Mas sempre teve um problema para sair jogando com a bola nos pés. E aí o Sampaoli, quando chega ao Santos, pede a contratação do Everson, que estava no Ceará. Veio para o Santos, depois foi negociado com o Atlético Mineiro, a pedido também do técnico Jorge Sampaoli, por causa dessa característica. Só que o Everson é um goleiro muito mais experiente do que o Matheus Cunha, que por sinal tomou gol na derrota do Brasil para o Marrocos, da seleção olímpica, na quinta-feira, jogo realizado em Fez, na cidade do país africano, e tomou um gol. O Brasil perdeu esse jogo. Tudo bem, eu não vou colocar na conta do Matheus Cunha, porque o técnico Ramon é muito ruim. Só que o acaso pode contribuir para a estreia do Rossi finalmente com a camisa do Flamengo, até para a gente poder fazer uma avaliação. O Rossi jogou muito no Boca Juniors, tudo bem, mas Flamengo é outra coisa, é outra situação. O goleiro experimentado ali, jogos grandes, pegador de pênaltis, né? E merecia ser testado com a camisa do Flamengo, e não teve um segundo em campo ainda. A questão é, a seleção olímpica vai fazer mais um amistoso contra o Marrocos. E o Matheus Cunha deve ser o goleiro titular. Vai se apresentar ou se reapresentar ao Flamengo tardiamente, né? E dessa forma vai abrir espaço para o Rossi, que deve ser o goleiro na partida da próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Atlético Paranaense, jogando em Cariacica, né? É lamentável, né, que o Flamengo não possa ter o Maracanã, lembrando que o Flamengo perdeu de virada por 2-1 no primeiro turno, no jogo realizado na Liga Arena, né, que é o campo do Atlético Paranaense, com direito à falha do Santos, que era o goleiro do Flamengo titular ainda naquela época, né, naquele gol do Vitor Roque. Então a gente está falando de um problema que o Flamengo vem tendo. O Santos fez uma boa temporada em 2022, sob o comando ainda do Dorival Júnior. É um goleiro que foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América, mas em determinados momentos nessa temporada falhou, né? Como nos jogos, por exemplo, contra o Independiente Del Valle. Ele tomou um gol lá em Quito, ou em São Golquim, melhor dizendo, que era defensável. E na disputa de pênalti não pegou um pênalti, né? O Arrascaeta perde o pênalti primeiro e o Flamengo acaba sendo derrotado pelo Independiente Del Valle nas penalidades e perdendo a Recopa, título que havia conquistado com o Jorge Jesus em 2020, antes do início da pandemia. Então assim, não dá para o Santos? Tudo bem, mas por que não testar pelo menos o Rossi, né? O Rossi merecia ter sido testado em algum momento, até porque estamos falando de um goleiro, no caso o Matheus Cunha, que não é uma sumidade no gol. Assim, já falamos aqui de uma falha importantíssima do Matheus Cunha no jogo contra o Olímpia, né, que aquilo poderia, foi uma atuação vexatória do Flamengo, patética, não vou botar na conta só do garoto, mas ele falhou, e fica claramente mostrado, né, que não deveria ser o goleiro do Flamengo no momento tão decisivo da temporada,
Afinal de contas, aquela derrota custou ao Flamengo o sonho do tetracampeonato da Libertadores da América, pior, jogando no Maracanã, né? E o Flamengo perdeu essa oportunidade também pelas mãos do Matheus Cunha. Então eu acho legítimo que o Rossi tenha um teste, pelo menos, pra gente ver. Falar, pô, que esse goleiro aqui. E se for bem, vai ficar na cabeça de todo mundo aquela coisa. Pô, por que não teve oportunidade antes? Por que não foi escalado nos jogos decisivos contra o Olímpia, né? E vem decisões por aí de Copa do Brasil, né? Talvez pela experiência que ele tem, seja o goleiro indicado, dependendo do que acontecer no jogo contra o Atlético Paranaense, para ser o titular da posição do Flamengo. Rossi está voando nas atividades, tá treinando muito bem. Quem assiste às atividades tem notado o Rossi super motivado, buscando uma oportunidade com a camisa do Flamengo. Lembrando, o Rossi tem mais de 2 meses de Flamengo e até hoje não teve uma chance sequer com o técnico São Paulo e com ninguém, na verdade, né? Nem 1 minuto em campo. E agora é a oportunidade dele. Sabe por quê? Matheus Cunha, que vem sendo titular, está servindo a seleção pré-olímpica. Por falar nisso, ontem, quinta-feira, a seleção pré-olímpica perdeu para o Marrocos por 1-0 e eu achei que o Matheus Cunha deu mole no gol da seleção brasileira. Era uma bola defensável. Não sei qual é a opinião de vocês, tá? Mas agora tá tendo uma brechinha aí pro Rossi, quem sabe fazer a sua estreia. Não há motivos para não colocar o Rossi, sejamos francos. Tá treinando bem, tá treinando com os demais jogadores. Matheus Cunha não tá treinando com os demais jogadores, está servindo a seleção pré-olímpica. Então, qual será o momento de colocar o Rossi? Teoricamente, não é uma final, Flamengo Atlético Paranaense. Quem sabe aí o Flamengo, lembrando que será em Cariacica esse jogo, porque o Maracanã está passando por reforma. Quem sabe o Rossi não faz uma grande partida e aí fica de vez como titular no gol do Flamengo. Eu acho que o Rossi merece uma oportunidade. Já falei isso, não é porque o Matheus Cunha está lá com a seleção pré-olímpica, não. Falei isso já anteriormente. Então, galera, não sei o que vocês acham aí. Qual é a opinião de vocês? Vocês concordam? Chegou o momento do Rossi? E também, lembrando que na atividade de hoje, Felipe Luiz fez um golaço. Também a Flá TV divulgou isso. Ele comemorando bastante. Bacana demais ver o Felipe Luiz desempenhando. Pode ser aí os últimos meses de Felipe Luiz com a camisa do Flamengo, tá? Fora isso, nenhuma outra novidade nas atividades. Muito pelo contrário. Deixa eu só ver aqui contra quem vai ser o jogo treino. Nesse sábado, o jogo treino do Flamengo será realizado nesse sábado às 10 horas da manhã no Ninho do Urubu, diante do Zinza FC, tá? E o René Simões é head coach do Zinza, equipe da 4ª divisão do futebol, e comparou o Bruno Henrique a Cristiano Ronaldo em 2019. Rapaz, vamos jogar contra nós mesmos. O Flamengo é uma divisão muito diferente. Eu trabalho a cabeça deles como fiz na seleção feminina e na masculina da Jamaica. Sigo o exemplo de Nelson Mandela. Eu nunca perco. Ou ganho ou aprendo. Para que eu ganhe é preciso jogar com times que ensinem. Vamos aprender. Tá vendo, rapaz? Quem diria aí, ó, René Simões. Ele também comparou aí, ó, o Bruno Henrique com o Cristiano Ronaldo. Vai ser Pedro ou Gabigol? Ayrton Lucas ou Felipe Luiz? Davi Luiz ou Léo Pereira? Titular só o Bruno Henrique, o meu favorito. Vai ser um prazer encontrá-lo pela primeira vez desde que disse que ele era do mesmo nível técnico do Cristiano Ronaldo. Mas minha comparação sempre foi em termos técnicos, jamais faria comparação em relação às carreiras. Tem a ver com velocidade, finalização e drible. Tá aí, René Simões elogiando bastante o Bruno Henrique. Agora vamos para outro assunto, galera. É o seguinte: os torcedores do Flamengo nas redes sociais estão organizando. Isso é uma ação da torcida do clube, não tem nada a ver com isso, tá? Não tem a ver a ação da diretoria, muito pelo contrário. Uma ação para arrecadar dinheiro, tá? Através de Pix, arrecadar dinheiro para organizar uma bonita festa no primeiro jogo da final da Copa do Brasil no dia 17 no Maracanã. Só que assim, o negócio está indo longe demais, num bom sentido, tá? Vocês vão entender. Primeiro, alguns jogadores do atual elenco ajudaram. Gerson, Vitor Hugo e Wesley. Inclusive o valor do Gerson eu fiquei sabendo, é um bom valor. Reinier e Rodrigo Muniz, 2 jogadores, crias da categoria de base do Flamengo,
que hoje estão na Europa também colaboraram. Ou um jogador que nunca passou pelo Flamengo, mas que é torcedor fanático do Flamengo e quase jogou pelo Flamengo, o Wendel, atualmente no Zenit, também participou da vaquinha. O Wendel até pediu aí para a galera não divulgar, mas eu fiquei sabendo e estou aqui passando para vocês, porque o meu compromisso é com vocês, é com a verdade, é trazer a informação. E, galera, mais de 100 mil já foi arrecadado. A gente teve acesso aqui a parcial de quanto cada torcida organizada conseguiu arrecadar até o momento. Urubuzada, R$ 46.068,16. Nação 12, R$ 40.033. Jovem Flá, R$ 8.967,65. Raça Rubro-Negra, R$ 8.256,81. Totalizando R$ 103.292,95. Lembrando, essa é a maior arrecadação de uma torcida para uma festa na história do futebol brasileiro. E sem o apoio do clube. Isso não é uma crítica ao clube, eu só estou falando que isso é uma ação exclusivamente da torcida. E é óbvio que esse valor vai aumentar cada vez mais, tá, galera? Eu confesso para vocês que eu não sei o Pix para ajudar, não sei mesmo, de verdade. Mas fica aí essa informação e a torcida do Flamengo promete fazer uma bonita festa no dia 17 no Maracanã. Domingo, tá? As finais da Copa do Brasil esse ano serão aos domingos, dia 17 e dia 24. E eu sei que muita gente vai me perguntar assim, Vene, o Flamengo ainda não divulgou nada sobre venda de ingressos para setor visitante no Morumbi no dia 24. O que está faltando? Lembrando que o valor foi o mesmo cobrado, R$700 inteira, 350 meia. Eu entrei em contato com uma pessoa envolvida nesse departamento aí de ingresso, enfim, e o que me foi dito foi o seguinte: estamos acertando os últimos detalhes da operação com São Paulo. Em breve vamos divulgar. Foi o máximo que eu consegui obter até o momento. Mas o Flamengo está trabalhando para tentar ajudar aí a torcida do Flamengo que pretende comparecer. Eu vi que o São Paulo exigiu troca de ingresso em alguns determinados dias, algo totalmente estúpido, digamos assim, porque isso, o que vai acontecer? Só os torcedores do Flamengo que moram em São Paulo vão poder comparecer ao estádio, né? Imagina, um cara que mora aqui no Rio de Janeiro, está com ingresso, vai ter que ir lá em São Paulo só para trocar o ingresso e depois voltar para o Rio de Janeiro? Não faz sentido isso. Achei bola fora da diretoria de São Paulo, mas enfim, a diretoria do Flamengo, ciente da dificuldade aí, entrou no circuito, está batendo junto com São Paulo a operação para poder anunciar aos flamenguistas sobre a venda de ingressos para o setor visitante no Morumbi, dia 24 de setembro. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Mengão. Então o Flamengo está se preparando para essa grande final da Copa do Brasil, mas antes, a partida contra o Atlético Paranaense nessa quarta-feira, o Flamengo terá mudança na escalação, como vimos. Provavelmente veremos a estreia, finalmente, a estreia do goleiro Rossi, que deve ter a sua oportunidade para essa partida. Vamos ver o que o técnico Jorge Sampaoli vai fazer. E tivemos aí, né, a mobilização da torcida do Mengão, que está preparando uma grande festa para a grande final da Copa do Brasil, a primeira partida no Maracanã. Vamos ver o que vai acontecer até lá. O Flamengo tem muitos dias ainda para poder se preparar para essa grande final. Vamos ver o que vai acontecer. Torcer agora para a vitória contra o Atlético Paranaense, para o Flamengo continuar firme na briga ainda pelo campeonato, do título do Campeonato Brasileiro. E aí logo em seguida já vem a grande final da Copa do Brasil. Então é isso daí, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo todas as informações do Mengão, e fica ligado aqui no nosso canal, porque daqui a pouquinho nós vamos trazer mais notícias e informações do Flamengo para vocês. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.